foro privativo no STF e ausência de duplo grau de jurisdição. Ainda é importante aqui salientar que as autoridades com foro por prerrogativa de função no STF ficam sujeitas a julgamento por uma única instância, de forma que não gozam de duplo grau de jurisdição. Esse modelo vai de encontro com tratados internacionais sobre direitos humanos, de que o Brasil é signatário. Tanto a Convenção Americana de Direitos Humanos quanto o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos asseguram o direito de recorrer da sentença para juiz ou tribunal superior. Isso não ocorre com quem tem foro privilegiado no STF. Após o julgamento pela Corte, não há recurso para outro tribunal. O direito ao foro por prerrogativa de função inicia-se com a diplomação do deputado federal ou senador e somente se encerra com o término do mandato. Assim, pelo entendimento que era tradicionalmente adotado pelo STF, se determinado indivíduo estivesse respondendo a uma ação penal em primeira instância, caso ele fosse eleito deputado federal, no mesmo dia da sua diplomação cessaria a competência do juízo de primeira instância e o processo criminal deveria ser remetido ao STF para ali ser julgado. A diplomação é o ato pelo qual a Justiça Eleitoral atesta quem são os candidatos eleitos e os respectivos suplentes. A diplomação é normalmente marcada para dezembro e a posse somente ocorre alguns dias depois, em janeiro. Diante desse cenário, o ministro Luiz Roberto Barroso, antes do julgamento de uma ação penal que tramitava no Supremo, suscitou em uma questão de ordem duas propostas. Em outras palavras, o ministro disse o seguinte: antes de discutirmos este processo, gostaria de propor que o plenário do STF analisasse duas questões que envolvem foro por prerrogativa de função. O ministro Barroso propôs a seguinte reflexão de mudar a interpretação que até hoje era dada ao artigo 102, inciso 1, a linha B da Constituição Federal de 88 e passar a entender que o foro por prerrogativa de função dos deputados federais e senadores deve se aplicar apenas a crimes cometidos durante o exercício do cargo e desde que relacionados com a função desempenhada. O ministro também propôs uma segunda discussão, a de definir um determinado momento processual a partir do qual, mesmo que o réu perca o foro privilegiado no STF, ainda assim ele continuará sendo julgado pelo Supremo. Os ministros do STF concordaram com as duas proposições feitas pelo ministro Barroso. Agora, vamos compreender como o foro privilegiado foi pensado e desenvolvido. Na origem, a prerrogativa de foro tinha como fundamento a necessidade de assegurar a independência de órgãos e o livre exercício de cargos constitucionalmente relevantes. Entendia-se que a atribuição da competência originária para o julgamento dos ocupantes de tais cargos a tribunais de maior hierarquia evitaria ou reduziria a utilização política do processo penal contra titulares de mandato eletivo ou altas autoridades em prejuízo do desempenho de suas funções. Assim, o foro privilegiado foi pensado para ser um instrumento destinado a garantir o livre exercício de certas funções públicas e não para cobertar a pessoa ocupante do cargo. Por essa razão, não faz sentido estendê-lo aos crimes cometidos antes da investidura nesse cargo e aos que, cometidos após a investidura, sejam estranhos ao exercício de suas funções. Se o foro por prerrogativa de função for amplo e envolver qualquer crime, ele se torna um privilégio pessoal que não está relacionado com a proteção do cargo. Normas que estabeleçam exceções ao princípio da igualdade devem ser interpretadas restritivamente.